EducaTV apresenta Entre Elas. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao videocast aqui da EducaTV, o Entre Elas. Este é um espaço para a gente falar, refletir, discutir o universo feminino. Desde 2014, a Organização das Nações Unidas, a ONU, reconheceu o direito à higiene menstrual como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. No Brasil, pesquisas mostram que 1 em cada 4 meninas falta à escola durante o período menstrual. E cerca de 4 milhões de meninas sofrem com pelo menos uma privação de higiene nas escolas, como acesso a absorvente e instalações básicas, como banheiros e sabonetes. Por isso, a gente vai falar hoje sobre dignidade menstrual. Programas e ações têm sido feitos em todo o Brasil, mas a informação também é uma ferramenta importante para a gente combater esse problema. Por isso eu tenho 2 convidadas aqui muito especiais. A Amanda Dantas, que é médica, ginecologista e obstetra, formada pela Unicamp, a quem eu agradeço. Muito obrigada pela presença, Amanda. Muito obrigada a vocês pelo convite, é uma honra e um prazer estar aqui hoje. E a minha segunda convidada é a Luciana Teixeira, que é presidente da Organização Mulheres de Fases. Muito obrigada pela presença também, Luciana. Eu que agradeço imensamente o convite, poder compartilhar aqui com vocês toda essa experiência. E antes de começar, eu quero lembrar vocês que estão assistindo a gente que nós estamos nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, então segue a gente lá, curte, inclusive, o nosso programa da última temporada, o Vamos Conversar. Todo o conteúdo também está nas redes sociais, não esquece de seguir a EducaTV. E se você quiser mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, anota o número 19 98437 4148. E eu já disse quem são vocês, mas eu quero que vocês se apresentem também e digam como é que se relacionam com esse tema. Por favor, Amanda, se você puder começar. Bom, eu sou Amanda, né? Eu sou médica, ginecologista e obstetra. Eu sou contratada da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp para dar aula. E eu atuo também com populações vulneráveis. Eu faço atendimento na Penitenciária Feminina de Campinas, junto com os alunos da graduação. E também trabalho com mulheres negras, né? Com racismo e assistência obstétrica no meu projeto de doutorado. Bem, e você, Luciana? Bom, eu, Luciana, venho da área da beleza, então eu sempre lidei muito com mulheres, venho desse universo. E justamente pelo fato de eu lidar muito, principalmente com a área da maquiagem, que eu desenvolvi por muito tempo, eu tive muito essa troca. E sabe que a área da maquiagem é a hora que muitas mulheres expõem, abrem vulnerabilidades também. E ali eu fui conhecendo mais. Foi ali que eu comecei a ter os primeiros contatos e entender a importância de começar a prestar mais atenção em alguns dados que me eram passados, assim, algumas vulnerabilidades. E acabou que, nesse processo todo, eu acabei buscando formas, recursos de tentar trazer mais saúde para a mulher e tentar aí focar em produtos de sustentabilidade, como calcinha menstrual, absorvente reutilizável. E eu tinha um amigo, inclusive é cofundador da Organização Mulheres de Fases, o Mário Nunes, e ele estava em Portugal, e lá ele já estava desenvolvendo um projeto de dignidade menstrual. Lá ele já estava se preocupando com a questão da sustentabilidade, desenvolvendo absorventes ecológicos e tudo mais. E quando a gente cruzou os interesses, não tinha como dar errado. Não foi só eu e ele, foi outros parceiros também que ajudaram a construir tudo. Mas a organização é uma organização sem fins lucrativos, possui vários profissionais de várias áreas que somam aqui os interesses, e o nosso foco é na redução da vulnerabilidade menstrual, né? Também na educação menstrual, tecnológica, de desenvolvimento das mulheres, e é isso. Muito bem. Eu quero começar, eu acho que a gente precisa começar do básico, explicar exatamente o que é, né, quando a gente se fala em dignidade menstrual, porque não é só absorvente, eu queria que vocês falassem sobre isso. E também lembrar que a gente está falando de mulheres, claro, mas também a gente está falando de pessoas que menstruam, né, porque a gente não pode esquecer que existe uma população de homens trans, sim, né, de pessoas que não são mulheres, né, que não se consideram mulheres, não, enfim, não são mulheres, mas também menstruam. Então a gente tem que lembrar que dignidade menstrual é sobre uma população inteira e que a gente também está falando de homens trans. Mas vamos começar, então, falando sobre o que é exatamente dignidade menstrual. Quer responder?
Bom, basicamente a dignidade menstrual ela entra para combater a pobreza menstrual, né? Ou a vulnerabilidade menstrual, que é simplesmente o acesso à informação, a itens básicos de higiene, como o absorvente, a infraestrutura, né? Que a gente sabe que a realidade de muitas escolas e até mesmo empresas, mas muitas escolas não têm a infraestrutura adequada para que essa pessoa, para que essa menina, que essa mulher se sinta à vontade se sinta segura e à vontade de poder fazer ali a manutenção da sua higiene. Então, é sobre informação, é sobre educação menstrual, a dignidade menstrual compõe isso, é sobre o combate à desinformação, a quebra de tabus. A gente sabe que muitas meninas sofrem com bullying na escola, sofrem com preconceito, são basicamente perseguidas, justamente por fato, muitas vezes, delas não conseguirem entender o porquê e nem saber se defender, né? Então, a informação, ela entra aí, entra a questão, como eu falei, da infraestrutura. E a pobreza menstrual, ela é violenta, ela é uma realidade invisível, a muitos olhos ainda. Então, a dignidade menstrual, ela vem literalmente para combater com força todos os preconceitos, a desigualdade de gênero, inclusive. Então, a dignidade menstrual, ela está nesse caminho. No acesso à informação, no acesso à infraestrutura. É um conceito amplo, né, que não envolve realmente só acesso a condições de produtos de higiene adequadas, mas que envolve conhecimento e infraestrutura também. É um direito, né, de todas as pessoas que menstruam. Sim. E a gente tem que lutar por ele, né, e tem impacto direto em saúde. Acho que isso é muito importante também. Além de ter esse impacto grande porque realmente é tabu, é preconceito, as meninas sofrem muito, mas a gente também tem impacto em saúde na medida em que, quando as pessoas não têm acesso à infraestrutura, condições de higiene adequadas, produtos adequados para as coisas relacionadas à menstruação, a gente tem aumento do risco de infecção, aumento de alergias. Então, é muito importante a gente discutir esse tema e combater a pobreza menstrual. É importante você falar sobre isso, Amanda, porque as pesquisas mostram que as meninas, as mulheres, as pessoas que menstruam e que não têm, né, condições de comprar um absorvente higiênico, por exemplo, acabam usando outros materiais como papel, como jornal, miolo de pão, bem lembrado. Eu queria muito que você falasse um pouco mais sobre isso, né? O quanto que isso, de fato, é prejudicial e impacta a saúde dessas pessoas. Isso é real, isso é um fato. Isso a gente vê, já atendi em pronto-socorro, mulheres com materiais dentro, papel higiênico. Eu já tirei papel higiênico, papel de jornal, miolo de pão eu nunca tinha visto. Mas de procurar, de estar com mau cheiro, com dor, e dor mesmo, com infecção que a gente fala que a doença inflamatória prévia, quando acende pro útero, sobe, você tem risco até de precisar de cirurgia para tratamento daquela infecção, e que começou com uma infecção genital porque colocou produtos inadequados no canal vaginal, na penitenciária. Super comum mesmo, usar algo que tem, usar o da colega, usar o que alguém pode emprestar. Então, essa é uma realidade e eu sempre penso assim, quando a gente que tem esses assuntos tabus, sabe? Você fala de dignidade menstrual, isso aí é bobeira, esse pessoal feminista, sei lá o quê. Mas a gente tá falando de impacto em saúde, sabe? Tem, assim, infecção tem risco de morte, né? A gente precisa falar sobre isso para reduzir. Quando a gente melhora a nossa assistência de saúde, a gente reduz morte, né? Acho que isso é uma coisa muito importante. Por favor. Eu costumo dizer que a falta de informação também mata. Com certeza. Porque realmente, quantas mulheres, quantas pessoas padecem de informação e desenvolvem essa infecção gravíssima. Tem várias aí, né, que a gente... E sem contar que dá vergonha, né? Você procurar um atendimento, porque você tá com mau cheiro, com certeza. Você fica se sentindo suja, errada. Então, assim, é uma cascata, sabe? Eu quero só fazer uma pausinha aqui, porque a gente tem uma pergunta
A gente traz aqui no programa perguntas de pessoas que estão na rua, nas ruas de Campinas, a gente vai até elas e pergunta se elas querem ter alguma curiosidade sobre o tema. E eu acho que tem uma pergunta que tem a ver com isso que a gente está falando. Então, vamos trazer essa pergunta para ajudar aqui no nosso debate. Meu nome é Cinei, tenho 54 anos e gostaria de saber como é importante falar do período menstrual e a higiene menstrual das meninas. Bom, dona Cinei falou exatamente sobre aquilo que a gente tinha começado a falar. E o quanto é importante, né, falar sobre esse tema, trazer informações sobre esse tema. E aí eu queria, para continuar aqui nesse ponto, que a gente falasse também por que ainda é tão difícil, né, falar sobre o período menstrual, sobre menstruação, que é algo absolutamente natural e que faz parte, né, de todas nós. O que vocês acham? Nossa, eu não sei se eu sei responder essa pergunta, porque eu também não consigo entender. Por que vocês não conseguem falar sobre isso, gente? Eu acho que tem muito a ver com, tipo, machismo e sociedade patriarcal, assim. Totalmente dominada por homens e que não dá espaço para as mulheres, assim. Acho que eu começaria por aí. O que você pensa, Lô? Pois então, você acredita que nós realizamos uma exposição no Campinas Shopping, trazer aqui uma experiência que nós vivenciamos. E nessa exposição, então lá tinham pinturas de uma artista com sangue menstrual. Mas era justamente para trazer esse olhar das pessoas, essa curiosidade. E dentro dessa experiência chegou uma família, a mãe, o esposo e 2 filhos. E quando ele entendeu que o tema era menstruação, porque eu fui lá cumprimentar ela, né? E a hora que ele percebeu que o tema era menstruação, ele pediu licença e se retirou. Foi nesse dia que virou uma chave em mim. Eu fiquei assim, olha só que engraçado. É difícil para muitas meninas, para muitas mulheres falarem sobre, mas tem muitos homens que têm dificuldade de falar sobre, e não é sobre machismo. Tem sim, e é bem vivo o machismo. Eu já presenciei várias situações. Mas tem homens que eles nem sabem, muitas vezes, o que falar. Como por onde começar, ele acha que é ofensivo para a mulher estar na presença dela, ele acha que é constrangedor. Foi o caso desse senhor. Ele me pediu desculpa com toda a educação, falou, vou ficar aqui do ladinho, e ficou com os meninos. Eu falei, não, fica tranquilo, pra gente é um assunto natural, é tranquilo. Na verdade, pra gente é até gratificante ter a presença de um homem, querendo aprender, alguma coisa assim. E ele ficou muito atento, assim, ficou prestando atenção de, legal. Pode, eu posso ficar aqui, é um espaço onde me cabe também. E eu aproveitei essa oportunidade e compartilhei com ele sobre a importância disso, sabe? Então é um processo que a gente não pode descartar que sim, existe muito machismo e a gente tem que lutar com ele todo dia, né? Contra ele todo dia. Mas tem homens que estão se permitindo a realmente querer entender. Eu já começo pela organização. Nós temos homens que compõem a organização, que abraçam a causa, que defendem, que promovem, e é incrível, é um processo. Agora, pode falar? Imagina. Agora, sobre a questão das meninas, a dificuldade de falar, a gente já vê até pelos dados, né? Como a gente estava falando anteriormente, sobre a falta de informação. Acho que educação, né? Acesso à escola, porque a gente aprende na escola. A gente não aprendeu mais do que deveria. É um assunto muito superficial. Você aprende o que é o ciclo menstrual, mas é meio isso, assim, né? Mente, quantas pessoas não têm acesso, não vão à escola, não aprenderam só um dado importante da própria Unicef aqui do Brasil é 4 milhões de estudantes deixando de frequentar, deixando de ter acesso a itens básicos de higiene dentro das escolas. Dentro de alarmante. Exatamente, se nem dentro da escola você encontra isso. Na verdade, assim, nem dentro de casa, muitas vezes, né? Que eu acho que são duas coisas, né? Duas vertentes. A questão da educação mesmo, né? Que é você ainda... Eu sou otimista no sentido de que acho que a gente está avançando mesmo em relação às questões feministas, questões dos corpos das mulheres, mas a gente ainda vive, né, numa sociedade em que os corpos das mulheres, eles são tabus, né? Ou são hipersexualizados, ou eles são... tratados de uma forma inferior, né? São os dois extremos. E aí, falar sobre questões que são né, desse universo das mulheres e dos homens que menstruam, traz uma reflexão sobre a nossa humanidade mesmo, né? Sobre aquilo que nós somos na nossa essência. Porque é isso, né? Enquanto estamos no período fértil, né? Somos férteis, né? Tá aqui a doutora me fala isso melhor que a gente vai menstruar todos os meses. Então, como é que a gente
né, passa 30 anos menstruando, mais ou menos, é isso? Olha aí. 30 anos menstruando e aí não se pode falar sobre isso, né? Então, eu acho que a gente tem avançado, eu acho que a gente tem falado mais sobre isso, né, Amanda? Eu acho que as meninas têm tido mais acesso à informação, mas ainda é preciso também que a gente consiga debater isso também com os homens, né, com os meninos, porque há alguns dias, aqui em Campinas, a prefeitura lançou um programa de dignidade menstrual nas escolas municipais, então as meninas vão passar a receber os kits, né, com absorvente, eu acho que vem um lenço higiênico e um sabonete íntimo. E aí, uma das escolas, eu não me lembro se foi uma, ou foram mais, ou foram todas, fizeram também uma cartinha para os meninos, né, porque ia haver a distribuição ali, e eu achei genial, porque é importante mesmo, né, nas pautas feministas, nas pautas das mulheres, que os homens sejam incluídos. Claro que não são os protagonistas dessas discussões, mas acabar com esses preconceitos, com o machismo, passa por eles também. Então, educação é muito importante. Também a educação é fundamental. É a base, com certeza. Acho que tem um pouco a ver com sexualidade também, sim, sabe? Com o corpo, a questão do corpo da mulher. Você falar sobre o corpo da mulher é muito tabu ainda, em vários aspectos, assim, sei lá. Eu sempre penso também, em parto a mulher fica quase nua, assim. E acompanho bastante parto. E tem uma questão de querer tampar, sabe? Gente, o corpo da mulher parindo, não tem nada de sexual nisso, entendeu? E aí fica essa coisa do tem que cobrir, e eu acho que a menstruação entra nisso, entendeu? Tem que ocultar, não tem que mostrar, né? Eu acho que tem a ver com isso também, assim. Não sei. E isso pode dificultar, como você estava falando também, né? A procura pelo atendimento, a procura pelo absorvente. Exato. E das escolas isso é muito recorrente. Quem nunca passou pelaquela famosa situação, né, do traficar absorvente, de passar escondido, porque a professora não podia ver, piorou os coleguinhas de sala de aula. Jamais, até entre as amigas, né, a gente fazia contrabando ali, né, de absorvente. E a gente não se sentia à vontade para ir ali na diretoria. Apesar de que na minha época nem devia ter absorvente, né? Na diretoria. Não, a gente evoluiu muito. Não, isso é muito recente, né? O SUS passou, acho que o ano passado começou com o programa de dignidade menstrual e agora passou a distribuir esse ano, efetivamente. Foi. Isso é importante também a gente dizer, né? As pessoas, eu acho que tem que estar dentro de um cadastro social. Você sabe, Amanda, exatamente quais são os... Eu sei que, decorado na minha cabeça, não tô consultando. Sobre as mulheres de 10 a 49 anos, tem que estar matriculado em uma escola pública com renda de até meio salário mínimo ou em situação de vulnerabilidade social, que recebam até R$218 por mês ou vivam em situações de rua. Que está dentro do programa de menstruação. E aí procura o centro de saúde. Centro de saúde. Está cadastrada no CadÚnico. CadÚnico. Exato. Bem. Então pode recorrer tanto ao SUS quanto ao CRAS também. Verdade. Tem pessoas, moradores de rua, por exemplo, que não têm acesso à tecnologia. Quem vai fazer por eles? Então, essas pessoas podem, sim, fazer o cadastro dentro das unidades. E essa agora que também está a distribuição, né, na rede municipal, você falou dos professores... Uma das iniciativas começaram com as professoras também, que começaram a perceber, né, a falta das alunas, a falta das pessoas que precisavam dos absorventes, e elas começaram a se organizar. Foi uma iniciativa que começou também com, né, a visão cidadã e empática, né, de algumas professoras, e agora virou um programa público, né, e isso é muito importante. Não é maravilhoso? Vamos trazer mais uma pergunta? Vamos. Olá, pessoal. Eu trabalho em escola e lá na escola a gente gostaria de saber como que a gente faz para trabalhar, conscientizar as mulheres, a comunidade que a gente atende sobre a dignidade menstrual. A gente falando de informação, sobre educação, e a gente tem uma pergunta exatamente sobre isso, né? Como é que vocês imaginam que a gente possa e como é que vocês percebem pela experiência de vocês que esse tema vem sendo tratado dentro das escolas? A gente tem ganhado mais espaço. Sabe, mais interesse, que bom, né? E que bom, cada vez realmente estamos sendo solicitados a falar disso, em especial dentro das escolas. Aqui em Campinas, nós já participamos de algumas oficinas, rodas de conversa dentro das escolas, e inclusive aqui na Guardinha,
nós realizamos algumas rodas de conversa, por exemplo, com os jovens, as professoras, e é muito interessante ver o interesse no início. É curioso. A gente faz aquela abordagem, entra no assunto e a gente percebe a galera tímida, né? Meio que se afundando na cadeira, assim. É até engraçado, mas a gente vai começando a explicar para eles a importância, agradecendo o simples fato dos meninos estarem presentes. E isso a gente vai percebendo reflexos nas meninas. Como as meninas vão, tipo, por que tem meninos aqui? A gente vai falar de menstruação, sabe? Então, a gente começa essa abordagem, começa trazendo o assunto, e a gente vê o quanto, ao final dessa roda de conversa, tá todo mundo interagindo. As meninas com os meninos expondo que eles compram absorvente para a mãe deles na farmácia. É incrível, assim. Então, é extremamente importante e faz parte do processo de transformação. Essas rodas de conversa, esses debates dentro da escola, muitas vezes, sim, são solicitados pelas próprias professoras. E agora, a gente tem muita procura de alunos que vão cobrar os professores para trazer essa pauta para dentro das escolas. É incrível, é muito satisfatório. Tem um grupo de alunos lá da Unicamp que quis fazer uma ação dessa também numa comunidade, eu não lembro o bairro agora, aqui em Campinas. E eu acho que o fato de serem pessoas muito jovens, de 20 anos, falando com pessoas jovens, acho que aproxima muito também, sabe? Então foi bem legal, fizeram um trabalho bem construtivo, pediram para desenhar, para falar o que eles achavam que era, como que funcionava a menstruação, o que significava aquilo. E assim, no primeiro encontro é isso mesmo, essa coisa mais da timidez e de não... E aí foi fazendo encontros semanais, assim, cada vez a gente ia lá, ia melhorando a interação, ia melhorando a participação. Então eu acho que trazer pessoas jovens falando, sabe? Eu acho que aproxima muito, tipo, ela também tá passando por isso que eu passo, sabe? Então eu acho isso também bem efetivo nas escolas. Inclusive, nessas escolas nós realizamos alguns questionários para entender como está o nível de conhecimento sobre dignidade menstrual, pobreza menstrual entre os jovens, né? Eu vou mostrar aqui para vocês também, não vou ler. Tá tudo na cabeça. Tá tudo aqui. Mas eu vou passar para vocês só algumas estatísticas aqui que a gente levantou. Ó, em relação às informações sobre a menstruação, você considera que 57% das meninas, elas consideram que as meninas conhecem um pouco, mas é preciso entender mais sobre o assunto. 57% das 300, tá? Caramba. 13%, todas as meninas já têm informação suficiente sobre o que acontece com o corpo durante a menstruação. Só 13% acha que já tem conhecimento suficiente. 29%, muitas meninas não têm conhecimento sobre isso. Quanto? 29%? 29%. Não. Elas também não têm conhecimento nenhum sobre. A outra pergunta, são 3, tá? Você acha que os homens e meninos poderiam ter mais conhecimento sobre a menstruação? 87% das respostas sim, eles podem saber mais sobre esse assunto. 13% não. Esse tema deve ser tratado somente entre mulheres. Olha só. Entende? Provavelmente as outras 13 que consideram que já sabem tudo, né? Não é? Porque já tem ali acha que tem uma segurança. E não, né? Não é sobre isso. E a outra pergunta, para você, o sangue menstrual esse é um ponto muito delicado. Olha, pergunta. Para você 44,9%, quase aí a metade, considera que não sabe dizer se ele é sujo, se é limpo, o que é. Quase 27% considera que é limpo. 26% diz que é sujo. Ou seja, tem medo de tocar no absorvente, tem medo do sangue, tem nojo, né, na verdade. E aí entra a questão que a gente fala sobre sustentabilidade, por exemplo, quando a gente tem acesso a itens de higiene sustentáveis. Falando, por exemplo, sobre o absorvente ecológico ou a calcinha menstrual, a gente permite com que essa menina, essa mulher, tenha um contato com o próprio sangue. Não faz diferença, doutora? Totalmente. Faça conhecer melhor, né, sobre o ciclo dela,
sobre a qualidade do sangue dela, porque eu acredito que através do sangue também surjam sinais, né? Com certeza, tipo, se mudou alguma coisa na menstruação, isso é super importante para entender se tem algum tipo de alteração, problema, quando procurar o serviço de saúde. Mas para isso, você precisa se conhecer, né? Aí, André, e Amanda, eu queria muito que você falasse mais sobre isso, porque além disso que você falou, Luciana, que eu acho que é incrível mesmo, é importantíssimo, né? Que a nossa menstruação dá sinais sobre a nossa saúde, e para isso a gente precisa prestar atenção nela. Nós somos pessoas, somos seres cíclicos. Então, a gente também muda durante os dias, durante os ciclos. E isso, de novo, né? A gente sempre vai voltar um pouco para esse ponto, assim. Acho que isso também o machismo nos tira, né? Porque nos tira o direito de um dia estar com um bom humor diferente, porque nós somos hormonais e a gente não consegue dominar os nossos hormônios, né? Passa por essa questão da gente negar a nossa natureza. E aí eu fico pensando nas meninas, especialmente as mais novas, né? Que aí, assim, diante de tantas dificuldades, de tanta falta de entendimento, uma menina que está sofrendo com cólica, por exemplo, com dores no corpo, com dores no seio, com dor de cabeça, vai ficar num sofrimento silencioso e às vezes não busca ajuda e às vezes pode ser que precise de ajuda por alguma questão mais séria e que isso sejam sinais, né, Amanda? Com certeza. Eu acho que tem vários caminhos aí, sabe, na verdade. Acho que, primeiro, que eu acho importante a gente falar, que eu acho que também faz parte de como quebrar os tabus e preconceitos, a gente falar o que é o ciclo menstrual biologicamente falando. E isso também tem que vir nas escolas, né, educação, né? É isso, o ciclo menstrual a gente funciona realmente de forma cíclica, a gente conta o ciclo menstrual a partir do primeiro dia da menstruação, a gente divide o ciclo em 2 fases, falando de forma mais simplificada. A primeira fase a gente chama de proliferativa ou folicular, que a gente tem um predomínio de um dos hormônios femininos, que é o estrogênio, e a gente se prepara todo mês para receber um bebê. É meio bizarro isso, mas a verdade é essa. Todo mês a gente... Mas não precisa Não receber. Não precisa. A gente tem várias formas para evitar isso, a gente pode falar sobre isso também, que acho que tem tudo a ver com... Tem esse tema. Exato. Vamos falar sobre isso. Mas a gente se prepara todo mês para receber um bebê. Então, primeira fase do ciclo, a gente é uma fase que chama proliferativa, porque tem crescimento de um tecido, que chama endométrio, que é o que reveste o útero por dentro, e esse tecido cresce para preparar como se fosse um colchão para receber o bebê. E aí, no meio do ciclo, a gente tem a nossa ovulação também, mediada por hormônios, e quando a gente ovula, começa a segunda fase do ciclo, que é a fase ovulatória, e se não tem bebê, quem não quer, pode ter, não ter... esse endométrio descama, ele sai, não precisa mais do colchão, porque não tem bebê, e ele descama, e é isso que sai na menstruação. Então é um tecido totalmente estéril, se for pensar em sujo, não sujo, é um tecido totalmente estéril, que a gente prolifera, produz, depois ele descama. Quando a gente não menstrua, nada acumula lá dentro, que não tem nada crescendo, por isso que não tem nada para sair. E esse processo se repete aí mais ou menos a cada 28 dias. Isso também não é um padrão. Tem gente que tem um ciclo que dura de 21 a 35 dias. É normal a duração de um ciclo menstrual. E por conta dessa oscilação de hormônios, a gente tem, sim, alteração de humor. Tem gente que não tem, tem gente que tem. Tem gente que tem bastante, como eu. Eu tenho pouco, fico meio chorona, mas é pouco. E tem gente que tem sintomas pré-menstruais, inclusive a gente tem uma síndrome da tensão pré-menstrual. Isso é uma doença, uma patologia, tem CID, tem Código Internacional de Doenças para Síndrome da Tensão Pré-Menstrual. É uma que tem diabetes, hipertensão, tem síndrome da tensão pré-menstrual, sabe? E a gente tem muito o que fazer com isso, porque eu acho que tem nessa questão de que a gente menstrua e a gente ovula e a gente tem alteração hormonal, eu acho que a gente pode cair em várias ciladas, assim, sabe? A gente pode tanto naturalizar tudo de um jeito que você não acha que tá anormal, tipo, é normal a mulher sentir dor, é normal a mulher ficar assim, é normal, e não é, até pode fazer parte do seu corpo, tudo bem, isso acontece fisiologicamente, no seu funcionamento você tem mais TPM, mas isso influencia na sua vida, isso impacta a qualidade de vida, então a gente pode melhorar a sua qualidade de vida com remédio, com anticoncepcional, tem várias maneiras de a gente melhorar a sua qualidade de vida. Não é porque você
ai, é normal, mulher sente isso mesmo, você tem que ficar sofrendo, sabe? E a gente também não tem que associar tudo a isso, sabe? Tipo, ai, ali, tá de mau humor hoje porque ela tá de TPM. Eu também fico de mau humor porque minha vida me estressa, porque as coisas acontecem, porque meu cachorro mordeu aqui, ó, meu caderno. E aí eu fiquei estressada esse dia, independente do meu ciclo menstrual, sabe? A gente tem que tomar cuidado pra não cair nem nesses caminhos, né? Nem pra, tipo, é normal, a mulher é assim mesmo e ficar sofrendo sem precisar. E nem também, tipo, ai, tá de mau humor, tá na TPM, sabe? Eu acho que Isso faz disso também uma forma pejorativa. Totalmente. A gente tem que ser empático, respeitoso, compreender o que está acontecendo. Então, vai ter um momento, de fato, que se deve à alteração hormonal, que você tem que ser respeitoso com aquela mulher. Poxa, ela tá naquele momento, então vamos respeitar, vamos ficar tranquilo e tal. E tá tudo certo, mas também a gente não tem que atribuir a tudo que acontece porque ela tá na TPM, né? Sim. E essa questão de naturalizar o sofrimento, que eu acho que é isso, a gente naturaliza o sofrimento em todas as fases da vida reprodutiva da mulher, gente, em todas, assim, menopausa. É normal ter um monte de calorão, é normal perder xixi. Gente, não é normal perder xixi, não é normal você não conseguir dormir à noite do seu calorão na menopausa. A gente tem como melhorar isso, como tratar isso. Mas nisso de tipo, é normal, você não procura ajuda, você não vai atrás de assistência, sabe? É a mesma coisa com o ciclo menstrual. Quando a gente entende o funcionamento do ciclo menstrual, a gente entende o que é uma cólica. Cólica também, o nome chique, que é médico, gosta de nome chique pra tudo, hein? Vocês já repararam. O nome chique da cólica é dismenorreia. É verdade. E a gente tem classificação de dismenorreia primária, dismenorreia secundária. Você tem que investigar as causas da dismenorreia. Pode ser um mioma, pode ser endometriose, ou pode ser só a eliminação do conteúdo uterino, que dá dor mesmo, libera substância inflamatória. E você pode ter dor. E cada um tem um tratamento diferente. Por aí você precisa procurar ajuda, explicar o que tá acontecendo. E aí é super possível você ficar bem com a sua menstruação. Sabe? Tem essa questão também do tipo... Eu acho super importante. Autoconhecimento. Muda tudo. Se você sabe como o seu corpo funciona... Que é a minha briga com a adolescente, acabou de começar a menstruar e dá uma pílula pra ela, assim, ela nunca mais sabe como que é o corpo dela, sabe? Tem que evitar gravidez e adolescência, por favor. É um problema de saúde pública. Mas a gente também precisa entender nosso corpo. Como que funciona o nosso corpo, como que é meu corpo menstruando. Mas, se você não tá legal com o seu corpo menstruando, sabe? Tudo bem. Você pode parar de menstruar também e ficar bem, porque você tem, né? A gente tem que estar bem no final das contas, né? Porque também tem muito isso, assim, mais recentemente eu vejo uma coisa tipo assim, eu preciso entender meu corpo, então eu vou colocar um DIU de cobre, que não tem hormônio, só que a pessoa perde litros de sangue cada ciclo menstrual, entendeu? Também não precisa, sabe? Eu acho que a gente tem que entrar nesse equilíbrio, assim, sabe? Pra dentro de um caminho e pro outro. E eu percebo que uma ferramenta simples, mas que funciona. No início eu não entendia como funcionava a mandala lunar. Eu já falo eu tenho. No início eu achava que era uma coisa muito mística, assim, eu não entendia muito do que se tratava. Mas eu tive amigas que começaram a praticar e eu fui entendendo mais e depois comecei a praticar também. E como mostra sinais pra gente. Conforme você vai preenchendo, ali é uma maneira de um diário da menstruação, vamos dizer assim, né? Você relata em cada período como o seu corpo se reagiu, como você estava emocionalmente, como estava o seu fluxo, a cor do seu sangue. Você vai armazenando essas informações ali. Esse é um material, a mandala lunar, ela fez parte de um material didático, um material de apoio que nós produzimos para as escolas, inclusive num projeto de dignidade menstrual, que foi nosso primeiro projeto da organização nas escolas, onde era um material de apoio para os professores também. E lá mostrava a importância através da história também, sabe? Colocar ali a história do rapaz, da moça, que se conhecem, da indígena quando vem para a cidade, como que é abordado esse tema, como que a cidade entende, como que os indígenas entendem. Enfim, foi através desse material que a gente também conseguiu entrar nas escolas, trazendo essa outra possibilidade de você se conhecer. Porque na verdade, quando você faz a mandala, você para pra reparar no seu ciclo, né? Exato, acho que é uma forma lúdica, assim, de você conseguir reparar. Eu achei legal que você trouxe a palavra mística, porque eu acho que é outra coisa que também, nossa,
místico mandar lunar. Não é, gente. É assim, não tem nada de místico, é bem científico, é bem biológico, sabe? É bem biológico. Sabe? Mas eu acho que é uma ferramenta super legal porque traz essa coisa mais lúdica, assim, você vai preenchendo, você vai correlacionando com as coisas que acontecem, é muito legal. Mas assim, é legal esse negócio do místico, porque tem muito isso também, né? Tipo, ai, nossa, botei um... Eu acho que parece que querem mistificar muito também, que é um outro caminho, né? Tipo, então vamos falar sobre menstruação, sobre o nosso corpo e autoconhecimento, e aí vira assim, um divino, uma divindade e tal. Parece até um romantismo. De certa forma. Exato. E eu acho que, assim, é bem biológico, a gente não precisa também ir pra esse outro caminho, sabe? Gente, a gente mesmo tipo, todo mundo sabe? É só isso. E a gente percebe que essa é uma dúvida muito grande dentro das escolas. Agora, rapidamente, nós estamos num processo de execução de um outro projeto que se chama Acolhimento Menstrual dentro das escolas, sabe? Então, é levar a informação. Esse projeto, ele tem duração de 1 ano e meio dentro das escolas. Então, ele é financiado, inclusive, pela FEAC, e é uma parceria entre a organização Mulheres de Fases, o Instituto Padre Haroldo e a Gear Up, Valinhos Campinas. Então, assim, todos se mobilizaram, fomos para dentro das escolas, e a gente vê que esse é um ponto muito questionado. Tipo, como que a gente se entende? Para isso, vai um educador menstrual lá, te explica direitinho, porque uma coisa que hoje em dia está sendo muito confundida é como falar, uma dúvida muito recorrente o sagrado feminino linkado à dignidade menstrual, essas questões. Então, a gente precisa ali separar elas, né? Explicar basicamente o que é um sagrado feminino, que é o que a gente falou. Dá para entender o conceito do sagrado feminino, eu respeito totalmente, né? Mas tem a questão do romantizar aí, tem a questão do romantizar. Então a gente consegue entregar a informação para essas meninas. Quanta dúvida tem dentro de uma sala de aula, gente? Demais. É enorme. Não, assim, em tese, que bom que há dúvidas dentro da sala de aula. O problema é só quando essas dúvidas não são sanadas, né, na sala de aula. Porque ali Exato. Vamos só para mais uma pergunta e aí a gente já volta para o nosso papo. Vamos assistir. Olá, meu nome é Camille Evelyn Pereira da Silva, eu tenho 18 anos. Eu gostaria de saber se existem lugares que forneça absorvente para as pessoas que não têm condições de comprar. Bom, a Camille a gente já falou, na verdade, né? Mas eu acho que é importante mesmo reforçar, porque são iniciativas relativamente novas, né? Antigamente as pessoas precisavam realmente comprar os absorventes, né? Sim. E hoje já existe no SUS, na farmácia popular, e tem todos aqueles requisitos que a gente pode relembrar, que a Amanda sabe de cor. Agora acho que você de cor, hein? Olha. São as mulheres de 10 a 49 anos que têm que estar cadastradas no Cade Único e que têm renda de até meio salário mínimo, matriculadas em escola pública ou em situação de vulnerabilidade social, moradoras de rua. E também agora na rede municipal de ensino também estão disponíveis, né, os absorventes aqui em Campinas para as alunas da rede. E isso vai ter um impacto muito importante, né, porque a gente sabe o quanto de fato, né, por tudo isso que a gente vem conversando aqui no programa hoje, o preconceito, a vergonha e principalmente, né, a falta de recursos financeiros dificulta que essas meninas, né, tenham acesso aos absorventes, acabem deixando de fazer suas atividades, né? Mas é importante a gente falar também, eu acho que um pouco, aí, até falando de política pública mesmo, que a gente está falando muito dos absorventes, mas a dignidade menstrual passa, por exemplo, pelo direito a ter saneamento básico, né, a ter um banheiro, aí outros itens de higiene que também impactam na saúde. Com certeza, e isso é bem chocante, né? Quando você começa a ver sobre dignidade menstrual, o buraco é mais embaixo, né? Falta saneamento básico. Então, falta banheiro, né? Falta papel higiênico. Então, assim, é muito chocante a informação, né? Inclusive, esse é um ponto que eu levantei, porque eu participei do lançamento do programa de dignidade menstrual nas escolas aqui em Campinas. E a entrega, como a gente conversou aqui, é a entrega dos kits, né? E é legal realmente a iniciativa, ela é importante, ela é necessária, precisa começar de algum jeito. Faltam absorventes, mas o absorvente não resolve o problema.
A gente sabe que a evasão escolar, ela não está só ligada apenas à falta de absorvente. É importante? É, muito, muito importante. Mas a gente sabe que essa menina precisa ter orientação dentro da escola, acolhimento dentro da escola, respeito dentro da escola. Ela precisa ter infraestrutura adequada, ou seja, pode começar e deve começar pelo absorvente, mas a gente precisa ter essa consciência e a preocupação de agregar, de somar ao projeto, ao programa, novas iniciativas que somem ali, realmente reforçando e fortalecendo o programa e fazendo com que essas meninas de fato não faltem à escola. A gente sabe que a evasão escolar, ela é avassaladora para essas meninas. No período menstrual, a gente sabe rapidamente um dado, as meninas faltam em média 45 dias de aula ao ano no período menstrual. Imagina, sem considerar outros fatores que fazem elas faltarem. Então, elas faltam, seja pela menstruação, elas faltam ao lazer quando estão menstruadas. Então, essas questões são importantes de serem consideradas e ser, sim, como eu falei, agregados novas ferramentas para somar ao programa, como a educação menstrual, que vai levar informação, a informação vai estimular o quê? Os meninos a respeitarem, a entenderem, Na verdade, uma situação muito engraçada que eu já vi que começou a acontecer em escolas que a gente fez as rodas de conversa, é os meninos começarem você tá bem? Você não tá legal hoje, né? Ai, olha, muito legal isso, até me arrepia. Os meninos chegam para as meninas, elas contaram pra gente, tá? Eles falam assim, você tá bem hoje? Você não parece muito legal. Você quer que eu vá na diretoria buscar um sorvete pra você? Tipo, as meninas expõem isso. E se elas se sentem à vontade, elas começam a se sentir à vontade. É natural. Então, aí que tá. Absorvente precisa sim. Você vê que é um efeito cascata. Sim. A gente traz a educação menstrual traz a informação que faz com que o pessoal naturalize esse momento e comece a se oferecer. Antes, os meninos, eles tiravam sarro e repeliam as meninas deles, não é? Tipo, as meninas falavam, lá vem aquele chato. Hoje em dia, não, os meninos, eles estão começando a entender, a virar uma chave. Não, eu posso jogar diferente. Eu posso acolher elas. Eu posso ir buscar. Eu posso buscar um remédio. É muito interessante. Inclusive com as professoras também eles fazem. Isso é muito importante. Sim. E tem que começar na escola mesmo, né? Sim. Uma que a gente fica, sei lá, 10 anos da nossa vida na escola, a maioria deles menstruando. A gente menstrua muito na escola. E é a base, né? Na escola que você tem a base da educação. E a preparação, né? Eu acho que se na escola a gente não tiver esse preparo, esse fortalecimento, vai dar ali futuramente mulheres extremamente enfraquecidas, oprimidas. Mas eu acho que a gente, assim, a gente teve aqui no podcast a gente trouxe 3 alunas, elas têm um movimento que chama, eu não vou lembrar o nome, gente, Papo de Meninas. E aí elas começaram a fazer rodas de conversa, e são meninas novinhas, assim, 11, 12 anos, e aí elas vieram aqui para entrevistá-las justamente por conta dessa iniciativa, assim. E eu tenho, agora que eu tô, né, inserida nesse mundo da educação da rede municipal, eu tenho ficado muito feliz e otimista, assim, porque eu acho que a gente tem conseguido fazer e fortalecer, empoderar essas meninas. E muito por parte de professoras, professores que já entenderam que, né, a educação, de fato, ela é transformadora não só no sentido pedagógico, mas no sentido cidadão. Essas meninas que vieram aqui, eu falei, essas meninas vão dominar o mundo. É impressionante. É claro que nada está posto, né? A gente tem os nossos direitos, a gente sempre tem que lutar por eles e sempre tem que estar a postos e atentos. Mas eu vejo mesmo, assim, isso que você está dizendo também em relação aos meninos, eu acho que essa geração vem melhor. Vem mais preparada, né? Exatamente. Eles estão questionando mais, estão achando estranho, né? Tipo, mas não tá certo isso aqui. Não era tão Não era. Tá ganhando espaço, isso me deixa muito feliz, gente do céu. E Amanda, e como é que elas chegam você chega a atender meninas no consultório, na sua prática normalmente, ou não? Você é mais com adultas, mulheres adultas? Não, também atendo meninas. Mas é difícil procurar, assim, eu amo atender primeira consulta ginecológica, tipo, eu acho uma graça quando nós vamos iniciar atividade sexual. Eu tô pensando em ter relação, eu vim aqui, uma graça. Mas sabe que é muito, muito difícil. É mesmo. Elas têm dificuldade de procurar. Eu lembro de uma vez
que a gente fez a consulta e eu falei, agora eu vou ter que te examinar. E ela começou a chorar na consulta, sabe? Assim, como assim? Você vai Colocar a mão em mim. sabe? O exame ginecologia, eu nem sei se teve algum trauma, alguma coisa também, sabe? Mas eu acho que essa, tipo, o que eu vou fazer no ginecologista? O que acontece lá? O que acontece lá, sabe? Qual que... É impressionante. Disso que a educação sexual deva abranger, né? Sim. Esses temas. Por quê? A minha primeira vez no ginecologista foi traumatizante. Não por conta do doutor. Acho que da maioria. E foi um homem. Foi com um homem. Então, assim... Mas ele foi queridíssimo, sabe? Mas eu não estava preparada. Eu não sabia como me comportar. Ele fazia perguntas, nossa, é como se eu estivesse vivendo agora a cena, assim. Então, a educação sexual, que muita gente confunde, né? Aquela educação escrachada e tudo mais. Se as pessoas entendessem a importância que a educação sexual tem, por exemplo, mostrar esse processo que a gente vai passar, preparar a gente para esse processo, preparar muitas meninas e meninos também para entenderem o que é uma violação, Sim. o que é um assédio moral, que muitas vezes, que na maioria das vezes está ligado a um toque. Assédio sexual, né? Um assédio sexual. Isso. Então, saber identificar aonde pode encostar, qual que é o limite que você deve ter, saber interpretar sinais. Sim. E pra isso tem que conhecer o corpo, né? Sim. Saber qual que é o seu limite, né? O que é pra você, né? A maioria das meninas que me procuram, assim, no comecinho da adolescência, da puberdade, não sabem realmente qual está fazendo aqui, sabe? Raras vezes, o início da sexual, às vezes é por iniciativa própria. Mas assim, comecei a menstruar, estou indo no ginecologista, é muito difícil ser uma iniciativa própria. Eu quis, alguém falou. Minha amiga falou, minha mãe falou, minha tia falou, alguém falou que eu tinha que ir no ginecologista, porque eu comecei a menstruar. E elas não sabem também o que elas querem me perguntar, o que elas vão fazer lá, o que vai acontecer, sabe? Aí eu acho que entra muito, pensando em puberdade, ginecologista, acho que entra muito na fase da vida da adolescência, que é uma fase cheia de transformação psíquica, social, sexual, é muita coisa acontecendo, e a gente entra na puberdade nesse meio, né, nesse contexto. Adolescente é uma população muito específica, pensando em saúde da mulher, em abordagem, é uma população muito específica, porque tem todo um contexto de transformação mesmo, não só biológica, física, você vê seu corpo mudando. Pensa, a primeira vez que tem cólica menstrual. Nossa, tipo, meu Deus, tá acontecendo comigo, isso dói, né? Eu vou morrer, sabe? Eu sangro e eu tenho dor, o que vai acontecer comigo agora, né? Então, e aí, adolescente, né, gente? Adolescente é uma fase da vida que a gente podia pular só, né? A gente podia só... Mãe de adolescente. Podia só passar pra frente, porque por que a gente é adolescente, sabe? E é nesse contexto que a gente menstrua, primeira vez, né? Então a gente tem que ter um olhar muito integral, muito integral mesmo. Família, escola, os pais, como que é a estrutura familiar, com quem convive, uma conexão, né? É muito além da saúde física, sabe? Ô, Amanda, e eu já li em algum lugar que as meninas também têm menstruado mais cedo, não é? Porque eu lembro que na minha fase, assim, 13, 14, agora 11, 12 anos, ainda mais imaturas ainda, né? E até 9 a gente... Nossa, que 9 anos é o limite. Mas se você menstrua antes dos 9, a gente chama de puberdade precoce. Meu Deus, mas 9 anos... É muito pequena. É muito pequena. Mas zero preparação. De ninguém. Pensa, eu no consultório particular. Eu atendi uma mãe, né? Ela teve o parto e ela tinha a filha de 9. E aí um dia ela mandou mensagem pra mim assim: mas Amanda, minha filha tá com uma secreção meio vermelha, meio marronzada. Não tá cedo demais? Eu falei, não tá. Biologicamente não tá. E ela... Pensa, 3 filhos, né? E no consultório particular, tem essa informação, tem acesso a recurso, tem acesso a tudo. E ela não ficou sem saber o que fazer. E aí ela foi no consultório depois e levou a filha. E aí eu tentei conversar com a filha. Uma criança, não fala, não. Sabe? Tem que lidar com isso. E além de iniciar a fase da menstruação, agora junto vem uma cartela de posturas que ela tem que começar a ter, né?
A partir de agora você não pode ficar correndo com os meninos. Agora, a partir de agora, você senta de perninha fechada. Então, não tem que ser. Na verdade, exato. Pode sair correndo. Pode pegar de tudo, deve, vai lá. Deve, mas é uma exigência que vem lá de trás, né? Mas a gente tem que quebrar. Exato. A gente tem que quebrar. A informação também traz isso, né? Tipo, ó, menstruar é normal, vai acontecer, só que agora você vai ter que usar um absorvente. Você pode fazer tudo, você já fazia antes, mas agora tem um acessório aqui, você vai ter que usar uma calcinha, coletor. Por isso é importante a educação, não só dentro da escola, mas nas comunidades, nas famílias. Sim. Porque muitas vezes numa situação dessa, uma menina de 9 anos começa a menstruar. Como que a família lidar? Eles não estão preparados para isso. Eles ficam, por onde que a gente começa? Leva no médico, o que eu falo? Eu já vou comprar absorvente. Se a gente pensar nos lugares que não tem infraestrutura, sim, o contexto é todo maior, né? Sim. Se você tá numa região que não tem saneamento, tem rede de saneamento básico, não tem banheiro na escola, não tem papel higiênico, como que é a casa dessa pessoa? Onde que ela mora? Sim. Né? Como que é a família? Como que... Então, é muita... Às vezes, o que é menstruar perto de um monte de coisa que ela vive no dia dela, entendeu? Então, assim... Por isso que eu falo que o buraco é mais embaixo. Um dado inclusive, da própria Unicef, é 713 mil meninas não têm acesso a chuveiro ou a banheiro em casa. Imagina. E aí, como que os pais vão ter essa conversa? Eles não têm água, entendeu? Eles estão lutando pra sobreviver. Lutando pra sobreviver. E aí eu vou sentar e... vou sentar e conversar sobre a menstruação? Desculpa. Sabe? Nem cabe exatamente, muitas vezes, realmente entrar no assunto, porque eles não têm nem condição de comprar. Porque numa situação dessa, de extrema vulnerabilidade, extrema pobreza, considerando que aí o salário familiar pode girar em torno de R$218 por família, você acha que eles vão se preocupar em comprar absorvente, um item pra eles que é de luxo, considerado de luxo? E aí você até, dentro de casa, você ignora o assunto, né? Tipo, aí, ó, você não vai poder ter absorvente, então esquece, né? Nem vou pegar essa menstruação com você, sabe? Então de fato, a gente está falando de uma questão social, de uma saúde pública. Sim. E que bom que a gente está falando sobre isso, né? E tem que puxar a sardinha sempre pelo meu lado, a comunicação, que a informação é sempre muito importante. Bom, como eu imaginava, o nosso assunto rendeu muito, mas a gente tem que terminar. Mas antes de terminar, eu queria que vocês, eu sempre abro aqui para a gente deixar, para os nossos convidados deixarem suas mensagens finais. Queria começar por você, Luciana. No início foi a Amanda, agora você, por favor, para encerrar. Quero que você deixe aí a sua mensagem final aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Bom, quero ressaltar realmente a importância da informação. Conversem, seja com os amigos, com os familiares, na escola, no trabalho. Não é sobre a gente expor uma vulnerabilidade, não se trata disso. É realmente a gente normalizar algo que é natural, não é? Então, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente compartilhar, mais as pessoas vão também ter a oportunidade de poder compreender, entender esse processo e somar, né? E eu quero aproveitar também, brevemente, nós temos um projeto e quero convidar as pessoas que esse mês é o mês do Dia Internacional da Dignidade Menstrual, né? Dia 28 de maio, Dia Internacional da Dignidade Menstrual. E nós temos um projeto que ele é a Incuba Social, onde nós atendemos startups que vêm através dos jovens, das comunidades. E então lá nós incentivamos, nós acompanhamos. É um projeto aí de 1 ano e meio aproximadamente, que tem todo um processo. E nós temos uma parceria, no caso aqui com o Instituto Padre Haroldo, que eles vão Perdão, não é o Instituto Padre Haroldo. Nós temos uma parceria que as mulheres da comunidade, elas vão produzir os absorventes ecológicos, calcinhas menstruais. Ou seja, como que vai funcionar? Esse conhecimento sai, essas startups são desenvolvidas dentro das comunidades. Esses jovens e essas mulheres aprendem sobre educação menstrual, dignidade menstrual e produzem absorventes. Ou seja, além de produzir, elas vão também entender para que serve. Bom, nós vamos distribuir, nós vamos doar essas produções para as comunidades, para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, nós estamos realizando uma vaquinha
E eu vou convidar a todos que acompanhem a gente, inclusive lá no nosso perfil do Instagram, no Facebook também. Posso falar? Claro, pode. É org.mulheresdefases. @org.mulheresdefases. Exatamente. Já está seguindo, né? A gente já está se seguindo. E lá eu quero convidar, então, quem se importa, quem defende aqui a dignidade menstrual, tem uma responsabilidade social, seja pessoa física, seja empresa, e se prontifica a defender a causa, se importa com a causa, que doe, que faça a sua doação, que contribua, e dessa forma a gente vai conseguir alcançar cada vez mais vidas. Juntos somos mais fortes. Galanda, por favor. Acho que a Lu já falou bastante coisa que eu concordo. Acho que informação é poder. A gente precisa se informar para se empoderar. Acho que pra mim esse é o conceito de empoderamento, assim, é você estar ciente, consciente da situação e das coisas. Eu acho que o ginecologista tem um papel social de como figura de autoridade, embora eu não concorde muito, mas médico é uma figura de autoridade socialmente. Falar que tá tudo bem, falar que é normal, sabe? Falar que não tem nada de errado acontecendo com você, que não tem nada de sujo acontecendo com você, que isso é normal e que tem como a gente ser mulher, menstruar ou não menstruar, ciclar ou não ciclar, ovular ou não ovular, ser mãe ou não ser mãe, e ter qualidade de vida, sabe? Acho que é isso. E eu queria só fazer um adendo aqui, que a gente falou dos absorventes que são entregues agora na rede, na farmácia popular, nos centros de saúde. Preservativos também são, certo, doutora Amanda? Certo, são super distribuídos há muito tempo. Usem camisinha. Isso mesmo, planejamento familiar é importante. É fundamental. Planejamento reprodutivo. Você pode se planejar e ter uma família. Então... É isso, verdade, muito bem. Meninas, muito obrigada mesmo por vocês terem vindo aqui bater esse papo com a gente. Acho que a gente vai conseguir levar aí muitas sementinhas e muitas mensagens para muita gente. Obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada e muito parabéns pelo trabalho também, por divulgar essa informação fundamental. Obrigada, viu? Faz toda a diferença. Obrigada. E esse foi o Entre Elas de hoje. Eu agradeço muito a sua companhia, que ficou com a gente aqui, nos assistindo no 12.2 para Campinas e 48 cidades da região. Nosso conteúdo também está no YouTube e nas redes sociais e no Spotify, principais tocadores de áudio da sua preferência. Então curte, compartilha, que você ajuda o nosso trabalho e leva a nossa informação, a nossa mensagem para mais gente. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Entre Elas. Eu espero você. Obrigada e até mais. Entre Elas. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.